agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Vamos com o Fala Galera de hoje. Qual o conceito das movimentações da ponte nesta janela de transferências? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? O jogador que chegou, única contratação, Lelkovic, lateral esquerdo. Jogadores que saíram, também pode entrar aí nessa análise. Matheus Silva, Renato e Vitor Andrade. Opine 97102-1493. 97102-1493. E qual o conceito das movimentações do Bugre nesta janela de transferências? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Jogadores que chegaram: Cicinho, lateral direito; Vitinho, lateral esquerdo; Alisson e Diogo Silva, zagueiros; Kelvin, volante; Diego Torres, meio campo; Bruno Santos, Mirandinha e Cauã Jesus, atacantes. Jogadores que saíram: Pedro Manuel, Caio Christian, Anderson Leite e Daniel Henrique. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de áudio e mensagens de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da ponte. Lelkovic comenta sobre sua chegada à Ponte Preta. Lelkovic, que foi apresentado hoje, se coloca à disposição de Valentim para o duelo contra o ABC e fala sobre as suas principais características. Emerson comenta sobre sua polivalência. Wanderson, né, que diz que derrotas dentro de casa foram um acaso. Arthur Suspenso diz como pode ajudar a equipe, mesmo não podendo atuar. Com pouca movimentação no mercado, Ponte encerra a janela de transferências com 3 saídas e apenas um reforço contratado. Após Matheus Silva e Renato, ontem foi a vez de Vitor Andrade deixar a macaca. A atacante rescindiu com o clube alvinegro e acertou com o São Bernardo para a sequência da Série C. O único reforço da Ponte nessa janela de transferência, Lelkovic pode iniciar na equipe titular no duelo diante do ABC no próximo sábado. Arthur Suspenso é desfalque confirmado e Barcelos vai passar por cirurgia. Alberto Valentim prepara 5 mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Ipiranga na última rodada. Lelkovic, Simon e Emerson Santos entram nos lugares
2 suspensos Arthur, Wanderson e Dudu, enquanto Lucas Cândido e Everton Brito iniciam nos lugares de Danilo Barcelos e Serginho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria segura a base titular na janela, mas abre espaço na folha salarial. Pautas do Guarani. Diego Torres comenta sobre o momento do Bugre no campeonato e diz-se animado para disputar o Paulistão. Ele veio com um contrato até o ano que vem. Bruno Santos fala sobre a experiência adquirida na Série C no ano passado, onde se sagrou campeão pelo Volta Redonda. Com grande movimentação no mercado da bola, Guarani fecha janela de transferências com 9 reforços contratados. Os últimos anunciados foram Alisson e Mirandinha na noite de ontem. Zagueiro vindo do Sport, atacante ex-Maringá, chegam ao Bugre em definitivo. Todos os 9 reforços anunciados já estão inscritos no boletim informativo diário da CBF e, se tiverem aptos fisicamente, poderão estrear já domingo contra o Itabaiana. Diretoria também oficializou a saída de Anderson Leite, volante, já foi anunciado pelo Paysandu e deixa a equipe alviverde após pouco mais de um ano. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube reforça todos os setores em janela de transferências. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Há um ano da Copa e já classificada para o Mundial, seleção quer enfrentar diferentes escolas e mira duelos contra europeus em 2026. CBF planeja amistosos com seleções asiáticas em setembro, africanas em outubro e europeias em março de 2026. Maracanã desponta como favorito para despedida em solo nacional diante do Chile em setembro pelas eliminatórias. Pauta 2. Técnico do Borussia Dortmund diz não conhecer áreas e vê jogo contra a Fluminense como decisivo. Niko Kovac revela não ter estudado elementos individuais do tricolor. Exalta a capacidade do estilo brasileiro e coloca o Dortmund e o Fluminense como favoritos para se classificar. Pauta 3. O futuro de Rodrigo segue incerto no Real Madrid. Recentemente, a imprensa espanhola destacou que o brasileiro estaria esperando uma conversa com Xabi Alonso, que assumiu a equipe após a saída de Carlo Ancelotti, para definir a sua permanência no espanhol. O jornal The Athletic destacou que o brasileiro é um dos principais pedidos do técnico Mikel Arteta para o Arsenal. Mas o Arsenal não é o único clube da Premier League que gostaria de contar com o jogador brasileiro. Chelsea e Manchester City também monitoram a situação do atleta do Real Madrid. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também, caso queira, pelo WhatsApp, pode participar dos temas do dia com a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda.
17h10 está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Aliás, Lucas Pessoa que hoje está completando aniversário. É o aniversariante do dia. Aê! Parabéns, Lucas Pessoa, que Deus te abençoe, ilumine, que dê saúde e, acima de tudo, felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê, grande Lucas Pessoa, hoje completando o aniversário, jovenzinho ainda, mas né, tá sempre, tá no caminho, tá indo. É um a mais, é um ano a mais. E a coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. É isso, né? A cada ano que a gente faz é um ano a menos de vida. Então a gente comemora, mas na verdade não era para comemorar, porque é um ano a menos que todos nós estamos caminhando para um caminho certo para todo mundo, que todo mundo já sabe. Mas a tradição é comemorar e deve comemorar mesmo. Aliás, um ano inteiro de saúde e de felicidade tem que ser comemorado, né? Mas é isso aí, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e poupar, eu tô virando a caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada à título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate,
Rádio Bandeirantes. 17h15, hoje até 19h30. Mande para cá suas mensagens de texto ou de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 97102 1493. 97102 1493. Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Som não há, imagem sim. Vamos esperar. Ligou. Não ligou. Agora vai. Vamos lá, CH. Seu destaque inicial diz aí, CH. Não ligou. Vamos esperar. Eu, em 1 minuto, volto a chamar o CH. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Não. Faça manutenção preventiva. Isso mesmo. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para também você não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de fazer a compra das peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Bem, agora tá tudo certo, tudo ok com o CH. Vou novamente introduzi-lo no ar. Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. É internet, Batista. Tá me ouvindo agora? Sim, a sua internet agora está satisfatória. Vamos ao Fala, galera. Qual o conceito das movimentações da ponte na janela de transferências? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Regular só, né? Saiu o que tinha que sair e chegou o lateral esquerdo para repor. Regular. O Leukovic vai chegar aí para compor elenco. Pode ser até que surpreenda, mas por enquanto vai ser reserva do Arthur. Qual o conceito das movimentações do Bugre nessa janela de transferências? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Teoricamente boa. Teoricamente. Precisa ver na prática, né? Contratou laterais, contratou zagueiro, poucos meio-campistas, acho que tinha que contratar mais, e contratou atacantes. Espero que eles encaixem, deem certo. A chance teórica é boa para que as coisas melhorem, é isso que a gente deseja, mas cravar não dá para cravar. Mas realmente a diretoria se mexeu e isso tem que ser absolutamente reconhecido, Batista.
São 17 horas e 19 minutos e hoje, aqui no Esporte em Debate, tem um presente para você. Um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, que acontece o show dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas. Para participar, entre agora na transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário lá no chat, lá onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e aí você já estará concorrendo. Esse link está fixado lá no chat, como eu disse, onde o pessoal deixa os comentários. Clique no link e aí vai para uma página onde tem o formulário. Aí você vai preencher o formulário, que é simples, fácil de preencher, e você estará concorrendo. Vamos divulgar o ganhador neste programa que vai até às 19 horas e 30 minutos. Os ingressos para a Orquestra Rock Tributo a Queen na Expo Dom Pedro, no dia 5 de julho, onde 100% da renda será revertida ao Boldrini, Hospital Infantil Boldrini. E se você não tiver como buscar o prêmio, aí, por favor, não participe, porque o ganhador tem que vir aqui na emissora buscar, ele mesmo, e tem 3 dias úteis para fazer isso. Então hoje, que dia que é hoje? Quarta-feira. Amanhã, quinta, sexta e segunda. 3 dias úteis. Quinta, sexta e segunda. São os 3 dias úteis para você retirar o presente. Das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até 17 horas e 30 minutos. Quinta, sexta e segunda. Combinado? Se você pode vir em um desses dias e em um desses horários, participe e boa sorte para você. Ouvinte participando, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde a todos. A Ponte Preta está errando da mesma forma que errou na Série B. Na Série B caiu porque entendeu que o elenco iria se manter na Série B, não fez nenhuma contratação, não reforçou o elenco, o time caiu, erro de planejamento. Na Série C está acontecendo a mesma coisa. Todos os times estão se reforçando, a Ponte Preta não. O que vai acontecer? A Ponte Preta não vai subir. E muito pelo contrário, a Ponte Preta está reforçando os outros elencos. Apesar de não ter dado certo aqui, o Matheus pode dar certo no Náutico. O Vitor Andrade pode dar certo no São Bernardo. E a Ponte pagando o salário, uma parte do salário. Então, além de não se reforçar, a Ponte está reforçando os demais times da Série C. Boa tarde, aqui quem fala é Marcelo de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Mais um. Então, Batista, boa tarde, barra noite. A gente sempre critica, né? Mas o que acontece é o seguinte, a gente também tem que elogiar a diretoria do Guarani, ela pelo menos está tentando, né? Se os caras resolverem em campo é outra coisa, mas pelo menos é outro nível. Melhor do que aqueles pés de rato que estavam aí, não é verdade? Vamos ver no que vai dar. Ô Batista, aquele jogo do Guarani contra o Retrô, a ordem funcionou na cabeça lá do treinador do Guarani, hein? O lateral esquerdo jogava de ponta esquerda, o cabeça de área jogava de quase de 10, o 10 jogava de centroavante, só faltou lá o André jogar de centroavante. A ordem acertou a cabeça lá direitinho lá do treinador do Guarani. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. É isso aí, a ordem alienígena. E lá ele jogou com um falso lateral esquerdo, Sarará,
e com o lateral esquerdo jogando de ponta, Emerson Barbosa. Um falso lateral direito, mas jogando na frente, na segunda linha, e com um zagueiro, o Rafael Rodrigues, dando cobertura na parte de trás. E um falso 9, que era o Isaac. Uma confusão tática medonha que deu um nó na cabeça do técnico adversário. Só pode ser coisa da ordem alienígena, você está com razão. Batista, boa tarde, tudo bem? Aqui Bruno Guzmán. Hoje é aniversário da minha mãe. Você pode desejar um feliz aniversário para ela com aquele seu jeito indefectível. Opa, indefectível é que é incontestável, né? Infalível, que não pode faltar. Então é o seguinte, ela está dizendo aqui, amo minha mãezinha, está dizendo o Bruno Guzmán. Bruno Guzmán é o cara da guitarra, ele que gravou o hino do Guarani na guitarra. Olha aí. Uma obra de arte. Ele é um dos maiores guitarristas do Brasil e deu de presente ao Guarani o hino do Bugre, de Oswaldo Guilherme, gravado na guitarra. Sensacional. E o Bruno Guzmán está dizendo, amo minha mãezinha e desejo que Deus lhe dê muita saúde. Valeu, abração, na escuta aqui sempre. Bruno Guzmán, sabe o que faltou na sua mensagem, meu caro? O nome da sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Então eu poderia mandar uma saudação, mas preciso do nome da sua mãe. Mãe dá a impressão, né, que o nome desaparece. Ah, minha mãe. Manda aí um abraço para minha mãe. Às vezes também o cara manda abraço para a esposa. Um abraço, isso acontece muito com o jogador, né? Quando vai dar entrevista na televisão. Um abraço para minha esposa e para os meus filhos. Quem é a sua esposa? Qual o nome dela? O nome é o código pessoal do ser humano. Nome é o código pessoal. Então não pode deixar de faltar o nome. O nome ou o apelido, a minha mãezinha que está morando no céu se chamava Eunice. Lindo nome. Mas tinha um apelido que todo mundo chamava e conhecia pelo apelido. Dona Nena. Apelido Nena. Então, quando isso acontece, aí a pessoa acaba meio que perdendo o nome em função da força do apelido, que é o caso do Tigrão. O Tigrão, todo mundo chama o Tigrão de Tigrão. E nem o nome dele acabou ficando meio em segundo plano. Mas o código pessoal do Valdemir Gomes é o apelido Tigrão, assim como o Pelé. Ninguém chamava o Pelé de Edson. Ô Edson, sabe, ô Edson? Não, era Pelé. Todo mundo chamava de Pelé. Precisava realmente chamá-lo desta maneira, porque na multidão, se alguém dissesse, ô Edson, o Pelé não ia virar para trás não, para responder, né? E eu estou falando tudo isso para enrolar, para ver se dá tempo do Bruno Guzmán mandar o nome da mãe dele, porque eu estou com o WhatsApp dele aberto. E deu certo, ele mandou. Tá aqui, ó, Sônia Guzmán. Então, vai lá, atenção, hein? Se quiser gravar aí, ô Bruno Guzmán, grava aí para mandar para sua querida mãezinha. O Bruno Guzmán solicitou que eu mandasse no meu jeito característico, indefectível, palavra usada por ele, os parabéns pelo aniversário da querida mãezinha dele, de nome Sônia Guzmán. Então, Sônia Guzmán, eu desejo a você saúde e felicidade,
porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional! Agora sim, agora foi legal, hein? Mais um ouvinte no ar. Ouvinte, mensagem de texto. Boa tarde, Batistão. Agora o Bugrão vai. Mas fala aí, quem é esse investidor que tá metendo a grana em contratações? Abraços, Luiz de la Torre, Campinas, terra de Carlos Gomes e do nosso Bugrão. Bom, amanhã, com certeza, o CH vai perguntar para o presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Ele estará na tela da Band, do meio-dia até 13h no programa Os Donos da Bola. Vai participar ao vivo no estúdio da entrevista do dia. Então, o CH já está, desde hoje, preparando uma bateria de perguntas para o presidente do Guarani. Entre elas, esse nome, né? A pergunta, quem é um investidor, porque o Guarani realmente fez contratações interessantes. Ouvinte participando. Oi? Estou preparando mesmo, você tem razão. Estou preparando muitas perguntas para o presidente. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Ponte Preta tentou contratar Diego Torres. Levou um chapéu do Bugrão. Rick Panda. Não tenho essa informação. No passado, sim, a Ponte tentou contratar. Agora, por que eu acho que a Ponte não traria o Diego Torres? Mesma característica do Elvis. Então, a Ponte precisava e precisa de um meia reserva. Aliás, vou perguntar para o CH essa questão aqui levantada pelo ouvinte. Se a Ponte contratasse, não tem informação que tentou. Acho que não. Acho que não. Respondendo diretamente aqui a pergunta do Rick Panda. Mas, apenas aqui conjecturando, se a Ponte contratasse o Diego Torres, quem seria o titular e quem seria o reserva no time da Ponte? Elvis ou Diego Torres, em CH? É uma pergunta interessante e inteligente. No meu time joga o Elvis, Batista. Mas o Diego Torres, se fosse titular, também estaria correto. Não é? São jogadores diferentes. São os velhos meia armadores, camisa 10, que o futebol não produz mais. E eu também ouvi esse murmurinho aí no mercado, nada confirmado, que a Ponte teve interesse sim. Mas eu não consegui confirmar. Ou as minhas fontes não confirmaram, mas eu ouvi isso. E isso não é conversa de internet, não. É de gente que milita no futebol. De qualquer maneira, isso é uma conjectura, como você colocou, mas se caso a Ponte tivesse contratado, mas não contratou, o Elvis continuaria, para mim, o titular da equipe. Mas a Ponte, na sua opinião, faria um investimento deste tamanho para ter o jogador na reserva, CH? Acho pouco provável. Pouco provável. Joga os dois juntos? Pode até ser. Pode até ser. Se fizer um trabalho... Mas pra você contratar um jogador desse, tem que mudar a estrutura do time, Batista. Não sei. Não sei se a Ponte faria isso. De qualquer maneira, eu não confirmei isso. Não é? Isso não aconteceu. O jogador é do Guarani e que ele tenha muita sorte lá. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batistão, Renato, Ponte Pretano. Ô, Batistão, nós como os torcedores, a gente não tem obrigação de entender de futebol, né? Isso aí é por parte de quem trabalha com futebol, até de vocês da imprensa e tal. Mas eu acho que o mínimo do mínimo a gente precisa, né? Senão fica uma corneta aí à torta e à direita. Então o nosso amigo Ponte Pretano, assim como eu, acho que é Marcelo,
cornetando a falta de contratação da Ponte. Mas, cara, os times que estão liderando o campeonato, automaticamente eles necessitam menos de reforço, né? Isso é natural. E os que estão desesperados na parte de baixo vão ter que ter que agir de forma mais agressiva no mercado. Então, por isso que vai ter mais contratações do que nós. Né? Agora a Ponte tem um bom elenco para a Série C. Acredito que na próxima janela vai contratar. E outra, ele fala que está reforçando o rival. Mas reforçando o rival com um jogador que estava encostado aqui? Será que a Ponte não está, no caso, aí, aliviando a folha de pagamento? Renato, Matheus Silva, Vitor Andrade. E eu sou um crítico dessa diretoria, mas quando as coisas estão caminhando, a gente tem que falar. A gente não pode ficar cornetando a torta e a direita aí, viu? Abraço. Abraço, Renato. Muito obrigado pela participação. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h37, informações da Ponte Preta. Vinícius Abarca está chegando no pedaço, diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte, a macaca que realizou pouquíssimas movimentações no mercado da bola durante esta última janela de transferências, trazendo apenas o lateral esquerdo Lelkovic da Inter de Limeira. Por outro lado, também acertou algumas saídas do zagueiro Matheus Silva e dos atacantes Renato e Vitor Andrade. Este último aí, Vitor Andrade, que rescindiu com o clube alvinegro ontem e acertou com o São Bernardo, rival paulista, para a sequência da Série C. Hoje pela manhã, no CT do Jardim Eulina, quem falou com a imprensa foi o Lelkovic, Ele até falou que a pronúncia do nome dele é Lelkovic e não Lelkovic. E ele falou aí sobre a sua chegada na Ponte Preta. Vamos acompanhar. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, Eu sei que é um time grande, tem seus objetivos na competição, eu chego na metade, tenho certeza que a gente vai conquistar eles. Foi uma negociação bem rápida, A proposta chegou, fiquei muito contente, aceitei na hora, Ninguém nega a Ponte Preta, então falei que eu queria vir, queria ajudar, estou aqui. Lelkovic, que veio da Inter de Limeira e já pode estrear neste sábado aí na partida contra o ABC, já que o lateral esquerdo Arthur está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Hoje pela manhã ele também se colocou à disposição de Alberto Valentim e se precisar dele para o duelo contra o ABC, ele está mais do que pronto. Então, na Inter a gente vinha jogando com ala, E eu faço esse corredor, então estou adaptado, se o Valentim optar aí, estou à disposição para jogar já. Então, eu acho que eu sou um lateral equilibrado, Mas acho que minha principal função é o ataque, Eu chego fácil no ataque, tenho essa facilidade de fazer esse bate-volta que o lateral precisa. É isso. Quem também falou com a gente hoje pela manhã foi o polivalente Emerson, Ele que atua como zagueiro quando precisa e também como volante, falou justamente sobre essas suas funções aí no esquema de Alberto Valentim, o polivalente Emerson Santos. Eu acho que vai de acordo também com o jogo, Que se for preciso ali eu entro para a linha de 5, mas se não for, vou
vou estar mais à frente ali dando suporte pro time, para que a gente possa atacar e defender bem e tá bastante sólido no jogo. Emerson também lamentou a situação da Ponte jogando dentro do Moisés Lucarelli nessas últimas rodadas aí da Série C, né? São 2 derrotas nos 2 últimos jogos para Brusque e também Ipiranga, e a Ponte, diferente dos jogos fora de casa, não tem um bom aproveitamento nesta temporada, né? Distante do Majestoso é um aproveitamento aí de quase 80%, enquanto no Moisés Lucarelli em 2025 esse aproveitamento cai aí quase pela metade. É claro, ele lamentou e muito essa situação, principalmente desses 2 últimos jogos pela Série C em que a Ponte saiu derrotada. Cara, eu acho que foi um acaso ali, né? Tanto nos 2 jogos a gente ficou com um jogador a menos. A gente já está conversando bastante aqui para que isso não volte a acontecer. Mas a gente tem que ter, como eu falei, os pés no chão, bastante trabalho, para que a gente consiga alcançar nosso objetivo. O lateral esquerdo Arthur foi outro que falou com a imprensa na manhã de hoje no CT do Jardim Eulina. Ele que está suspenso, né, mas bateu um papo ali com a gente e disse justamente isso, como que ele pode ajudar a equipe mesmo não podendo atuar, mesmo não estando à disposição do técnico Alberto Valentim. A gente ajuda falando, né, às vezes trocando a ideia com o outro, a gente saber a importância de que é tentar ganhar esse jogo dentro de casa, a gente tem que tentar buscar essa vitória, porque é de suma importância, os companheiros estão bastante focados, estão treinando bastante para poder trazer resultado para a gente. A Ponte tem mais 2 dias de preparação antes do próximo duelo contra o ABC, e Alberto Valentim pode preparar aí até 5 mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Ipiranga na última rodada. Um esboço aqui das mudanças, vamos lá. Lelkovic, Simon e Emerson Santos podem entrar nos lugares dos suspensos Arthur, Wanderson e Dudu, enquanto Lucas Cândido e Everton Brito estão cotados para os lugares de Danilo Barcelos e Serginho. Essa entrada do Everton Brito no lugar do Serginho é uma opção técnica, seria uma opção técnica de Alberto Valentim, e claro, Danilo Barcelos está fora da temporada e também vai abrir aí uma vaga na equipe titular, assim como os 3 suspensos Arthur, Dudu e Wanderson. 17h42, hoje até 19h30. E você continue mandando para cá as suas mensagens. Bom, o time da Ponte tem o ABC sábado, 17 horas. Esse jogo será transmitido pela Band. No Band Play, se você não tem, baixe o aplicativo, é de graça, não paga nada. E você terá aí o jogo no seu smartphone, no seu tablet ou na sua Smart TV. É só baixar o aplicativo. Jogo na íntegra pelo Band Play. Na TV aberta, há um conflito de horário com a Fórmula 1. E aí você terá na TV aberta a partir do segundo tempo. Tem a Fórmula 1 em rede nacional. Assim que terminar o treino da Fórmula 1, aí entra o jogo da Ponte com o ABC. Todo o segundo tempo e também uma edição especial do programa Os Donos da Bola, repercutindo tudo aquilo que aconteceu no jogo em que a Ponte vai fazer contra o ABC. Então, no Band Play, de graça, o jogo na íntegra. Não tem possibilidade de você ver o primeiro tempo na TV aberta. Quem estiver na TV aberta estará vendo a Fórmula 1. Mas a partir do segundo tempo, na TV aberta, também o jogo da Ponte contra o ABC. Então, o convite para você acompanhar na íntegra pelo Band Play é a mesma transmissão, com a narração do Leandro Boles e com os comentários do Gleger Zorzin e do Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Então você, pelo Band Play, é a mesma transmissão, pelo Band Play na íntegra, ou a partir do segundo tempo na TV aberta, mesma transmissão com a mesma equipe Ponte e ABC. Vamos lá, CH, tá trabalhando aí com qual expectativa de pontos para esse jogo em casa, onde a Ponte no campeonato tem só 40% de aproveitamento, hein, CH?
Não pode ser diferente do que uma expectativa de vitória. E aqui não fica nenhum tipo de crítica e menosprezo ao ABC. É que não é possível que o time continue claudicando em casa. Não é possível que a Ponte continue tropeçando e se atrapalhando dentro do Majestoso. Não é possível. Isso tem que parar uma hora, não é? E o ABC está lá embaixo, né? Tem 9 pontos no campeonato, ganhou um jogo, só empatou 6. Então, se eu não estiver enganado, já estou estudando um pouquinho a partida, o adversário, o ABC é um time que marca muito forte no meio campo, né? É o rei do empate. Não sei se ninguém tem mais empates nesse campeonato do que o ABC. O que isso significa na prática? Na prática é que vem linha baixa, na prática vem retranca para jogar no contra-ataque. E aí que mora o perigo. Porque a Ponte tem dificuldade, ela perde muito rápido essa paciência de movimentar essa bola de um lado para outro para achar o momento correto para perfurar as malhas de marcação do time adversário. Essa paciência tem que ter. No último jogo, dentro de casa, perdeu a paciência, principalmente depois da expulsão. Isso não pode mais acontecer. Eu não sei o que o Alberto Valentim fará. Eu sei o que eu faria, não é? Tem a possibilidade desse menino que acabou de conceder entrevista coletiva aí, foi apresentado, mas não, neste primeiro momento, não acredito que ele seja titular. E vou tentar explicar por quê. Para jogar com um lateral na cabeça do treinador da Ponte, ofensivo pelos dois lados, ele tem que jogar ou com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Não é o que eu faria, tá? É isso que sinaliza as atitudes que ele teve com adversários, com a característica do ABC e pela dificuldade que ele tem de armar o time na lateral esquerda. Nós tivemos com o Ademir hoje, técnico da Inter de Limeira, e eu perguntei em off para ele muito sobre a característica do menino, que estava jogando lá em Limeira, como titular, inclusive, e ele disse, ele ataca melhor do que defende. Então, ele é muito incisivo. O próprio jogador reconheceu que o negócio dele é do meio para frente, ele é ofensivo, vai no fundo, tem facilidade para driblar e vamos ver como é que é na marcação, não é? Por isso que eu faria o João Gabriel no lado esquerdo. É isso que eu faria, né? Pode pintar uma outra novidade, tá tudo certo. O importante é que a Ponte tem que ganhar o jogo. Então, o trivial é ter Emerson Santos na zaga ao lado de Sérgio Rafael, João Gabriel, num esquema mais ou menos com alguma variação de 4-4-2, né? Meio campo, a presença do Lucas Cândido, do Léo Oliveira, Elvis e Serginho na frente, Gé e Jean Dias. É isso que eu faria. Agora o treinador não sei, de repente ele, né, apresenta uma outra alternativa, não é? Não sei. O Wanderson não joga, né, Batista? Isso é certeza, né? Eu não estou comendo bola amarelo. aqui, não. Ótimo, então tá fora do jogo, beleza, tranquilo, não é? Vai fazer muita falta, mas tem que se virar sem. E ali tem que entrar o Emerson Santos, não é? Ele, como zagueiro, ele tem ido muito bem e não tem por que mexer nessa posição. Agora, a dúvida na lateral esquerda. E o meio também não é 100% certeza que vai jogar esse time, né? De repente ele tira um dos volantes e acrescenta um zagueiro, não sei. Ou pode fazer uma dupla do lado direito, o João Gabriel marca mais aqui do lado esquerdo, improvisado, e adianta o menino para jogar. Não acredito, tá, que esse menino jogue de começo na próxima partida, mas pode acontecer, né? Não tem ainda, Batista, uma maneira certa da Ponte jogar. Isso está muito relacionado com o adversário. Então, eu passo pelo meu conceito, uma base de time para responder a pergunta do amigo. Agora, eu queria ver mais variações no time do Valentim. E eu acho que ele é muito ortodoxo, ele é muito conservador. Ele deveria ousar um pouco mais. Mas é o conceito dele, não adianta, né, a gente ficar aqui malhando em ferro frio. Eu não vou fazer mais isso.
Está muito claro que quando eu adversário da Ponte, enfrento um camisa 10 como o Elvis, não é? Como é o Gé lá na frente, como é o Maguinho do lado direito, como é que é a composição de volantes, eles pisam na área, não. Eu consigo aqui ter uma malha de marcação para não deixar entrar. Porque marcar é mais fácil do que atacar. Sempre é mais fácil, não é? Agora, tem times que têm esse conceito de marcação porque não tem alternativa técnica. Não é o caso da Ponte. A Ponte tem jogadores interessantes para ser um pouco mais ousado. Vamos ver o que o treinador vai fazer. Espero que ele tenha juízo, capacidade e inteligência para escalar o melhor da Ponte. O Alberto Valentim que faz um bom trabalho, mas às vezes eu tenho a nítida impressão, Batista, que falta um tempero. Se ele usasse um pouquinho mais no trabalho dele o tempero, o aroma das ervas, seria muito melhor, com toda certeza. Daria aquele tempero que está faltando para o time da Ponte. Chimichurri! Chimichurri, principalmente o chimichurri. Então, esse tempero falta para o trabalho dele. Ele é bom treinador, tem bons conceitos, mas ele precisava usar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, o mais importante é classificar a Ponte, vencer o ABC e, aos poucos aí, né, a gente vai projetando, mas é mais ou menos por aí que eu penso para o jogo contra o ABC, viu, Batista? Se ele mantiver o esquema com 3 zagueiros, pode ser até que ele aproveite o Léo Kovic na lateral esquerda, né? Porque ele não tem o Wanderson, mas ele tem o Emerson Santos que está retornando. Pode jogar ali de zagueiro junto com o Sérgio Rafael. O terceiro zagueiro, aí é que está o problema. Porque ele tem o Vicente Concha, só que desde aquele jogo diante do Concórdia, que o torcedor, quando ouve o nome do Concha, arrepia os pelos. Aí ele tem o Simon. Estava contundido. Não sei se estará em condições. E o Darley, zagueiro, também estava contundido, mas já está apto e estará no banco de reservas. Então, quem é que seria aí o terceiro zagueiro? Tá difícil. Muito difícil. Porque ou ele coloca o Concha, que há uma suspeita de que ele de novo possa falhar e enterrar o time, ou ele coloca o Darley, que há muito tempo não joga sem ritmo de jogo. Então o mais provável é de que ele jogue com 2 zagueiros, com o Emerson jogando de zagueiro ao lado do Sérgio Rafael. E aí, muito provavelmente, ele vai entrar com João Gabriel. Primeiro tempo. Quando chega no segundo tempo, ele tira o João Gabriel e coloca o Léo Kovic para já ir canchando o jogador e também para fazer um trabalho do lado esquerdo um pouco mais acentuado. Vamos aguardar o jogo de sábado, que aqui na Rádio Bandeirantes terá a transmissão de Roger Williams, com o CH nos comentários e o Pedro Piscinato nas reportagens. Edu Pinheiro estará no plantão informativo e também no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. 17h53, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eu sou Gerson de São Paulo, torcedor da Ponte Preta. Batista, eu falo as mesmas palavras do amigo. A única coisa que a Ponte precisava no momento de contratar é um lateral esquerdo, talvez um zagueiro e um aí no meio de campo para ajudar o Elvis, se tivesse de contratar agora, né? Mas aí eu falo igual o colega, a Ponte Preta, ela tá bem, ela é a primeira colocada, A Ponte não tem tanto precisão de estar contratando um jogador, não. Tem muito jogador aí no banco que nunca nem jogou. Quem sabe agora que o treinador dá oportunidade? Não precisa não, cara, no momento não. Deixa acho que em agosto, aí sim, na outra janela, aí a Ponte contrata. Mas, ó o Guarani contratou um monte, mas o Guarani nas condições que ele tá, pelo que vocês falam aí, parece que ele não pode perder nenhum jogo, né?
Se perder por menos um jogo, eu acho que nem classificar, não classifica para outra fase. Não é isso que vocês falam? Que tem que fazer no mínimo 30 pontos? Pergunta para o CH se é isso mesmo. Bom, CH, você foi citado. Fui citado. O Batista, o pessoal vê 9 jogadores contratados. Isso é torcida, e a torcida tem que se entusiasmar mesmo, né? Porque o elenco era tão ruim, teve que contratar 9, para deixar mais ou menos. Essa é a verdade. Agora, vamos comemorar isso? Não sei. Agora, a Ponte na teoria, tá, gente? Não sabemos na segunda fase se é que a Ponte vai classificar. Precisa classificar primeiro. Tudo indica que sim. Mas ela precisa menos de jogadores, porque o time está mais organizado do que o Guarani. O Guarani foi ao mercado, contratou, acho que contratou bem, não é? Mas ninguém estreou ainda. Como é que o Marcelo Fernandes vai fazer para encaixar todo mundo ou parte desses jogadores? Eu também não sei. Por isso que eu não tenho entusiasmo com essas coisas. Quero ver, vamos ver no campo. Não tem a partida de domingo aí contra o Itabaiana? Vamos ver. Joga em casa, com novidades provavelmente na escalação de começo. Então, para a gente começar a formar um juízo de ideia, de julgamento um pouco mais correto. Vamos ver na prática como é que vai estar o Brunão, o Torres, Cicinho, entre outros jogadores que foram contratados. Se o Mirandinha já vai sair como parceiro do Brunão lá na frente, se ele vai continuar com o Bilu ou não, quem vai ser o primeiro volante e o segundo? Quem vai ser? Ele vai continuar com o Emerson na lateral esquerda ou vai colocar o Vitinho, que chegou agora, lateral esquerdo? Não sei. Não sei. Então, neste momento, a torcida que tem que estar no campo domingo dando a força, porque a diretoria fez um esforço, seja lá de que maneira ela fez, mas ela foi no mercado, reconheceu, trocou o treinador, comissão técnica, mandou todo mundo embora e contratou 9 jogadores. Isso é um sinônimo, isso é sintomático que eles estão mudando o curso das coisas. Portanto, como diria o profeta, se você fizer as mesmas coisas, você normalmente colhe os mesmos frutos. Não é o que o Guarani está fazendo, ele está fazendo tudo diferente. Pior do que estava, eu duvido que fique. Então dá para ter esperança? Claro que tem, mas eu quero ter um pouco mais de cuidado, para não ficar passando aqui, e essa responsabilidade é muito grande, uma euforia descabida. Os elogios e críticas, eles são pontuais, isso não é geral. Agora, também o entusiasmo, precisa ver como é que vai atuar esse time, não é? Se vai jogar o Natan mesmo, se vai continuar o Caio Melo. Então, eu penso dessa maneira, Batista. Eu acho que a partir do final de semana, muitas respostas começarão a aparecer. Perguntas que hoje a gente não consegue responder, que talvez a partir de segunda-feira a gente consiga responder. E hoje, aqui no Esporte em Debate, tem presente para você. Um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, que acontece no dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas. Mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Para participar, entre no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link que está fixado no topo da página onde o pessoal deixa comentários. No chat, entre no link, vai aparecer uma página com um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Repito, um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, que acontece no dia 5 de julho, sábado, na Expo Dom Pedro, em Campinas. Mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Para participar é muito fácil, entre no canal de vídeos, lá tem um link, clique no link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo.
E o ganhador terá 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na portaria da Rádio Bandeirantes. Na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. Aqui no alto do Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Das 9 até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. 3 dias, quinta, sexta e segunda. Quinta, sexta e segunda, nos mesmos horários que eu comuniquei aqui. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 18 horas, Patrícia, do Parque Industrial. Estatísticas do Diego Torres em 2025. Brasileiro da Série B. 6 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. 1 cartão vermelho. Copa do Brasil. 4 partidas. 1 gol marcado, 1 cartão amarelo, nenhum vermelho. Campeonato Goiano. 15 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, 2 amarelos e 1 vermelho. Aliás, muito vermelho, hein? 1 vermelho no Campeonato Goiano, em 15 partidas. E 1 vermelho no Brasileiro da Série B, em 6 jogos. Tem que tomar cuidado com essa questão aí de cartão vermelho na Série C, que é um campeonato que tem uma grande intensidade. Diego Torres não é jogador de marcação. De repente, dependendo do treinador, pede para que o jogador marque. Porque no futebol moderno, todo mundo tem que marcar. Aí, sem o cacuete de marcação, acaba tomando o cartão vermelho. Então tem que tomar cuidado, mas abraço para você, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar as eliminatórias da Copa. Ontem, jogando em Itaquera,
O time do Brasil venceu a seleção do Paraguai pelo placar de 1-0 e carimbou a sua vaga para a Copa do Mundo de 2026, gol marcado pelo Vinícius Júnior no finalzinho do primeiro tempo. Ontem também, Argentina e Colômbia empataram por 1-1, Uruguai venceu a Venezuela por 2-0, a Bolívia derrotou o Chile por 2-0, Peru e Equador empataram por 0-0. Na classificação, Argentina na liderança, 35, Equador 25, Brasil 25. Argentina, Equador e Brasil já estão garantidos na Copa. Pertinho também de disputar a Copa no próximo ano, Uruguai com 24, Paraguai com 24. A Colômbia ocupa a sexta colocação com 22 pontos. Sétimo lugar para a Venezuela, 18. Nesse momento estaria na repescagem. A Bolívia ainda briga com 17, com chances remotas. O Peru com 12 e o Chile não tem mais chances de classificação. É o lanterna com 10 pontos. As eliminatórias da Copa voltam apenas às sul-americanas no mês de setembro, quando o Brasil recebe o Chile, muito provavelmente no Maracanã, e fecha a sua participação contra a Bolívia, jogando na altitude de La Paz. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, mesmo com a data FIFA, a competição estará de volta amanhã, às 19 horas, com Red Bull Bragantino e Bahia. No mesmo horário tem Vitória e Cruzeiro, 7h30 Fortaleza e Santos, 8 da noite, Grêmio e Corinthians, 9h30, São Paulo e Vasco, além de Atlético Mineiro e Internacional. Lembrando que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estarão disputando o Mundial de Clubes a partir deste domingo. O Palmeiras será o primeiro brasileiro a entrar em campo no domingo, portanto, às 19 horas contra o Futebol Clube do Porto. Já o Botafogo entra em campo também no domingo contra a equipe do Seattle Sounders. Este o jogo, portanto, do Botafogo. Esse jogo será às 22 horas no horário de Brasília. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas estarão de volta em ação neste sábado, com a Ponte Preta 5 da tarde recebendo o ABC, a Ponte que lidera a competição, e o Guarani, que nesse momento está fora da zona do rebaixamento, recebe a Itabaiana. A equipe sergipana vem a Campinas, o jogo será no Brinco, no domingo às 19 horas. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h07, sensacional rodízio de pizza no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas por R$ 59,90. Pizza deliciosa com muito recheio, massa leve, crocante e mais de 40 opções entre pizzas doces e também salgadas. E ainda pizza de sorvete para os amantes do frio. Sensacional! Rodízio de pizza a R$ 59,90. E chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. É isso mesmo que você ouviu. R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp de 300 ml. Tá esperando o quê? As suas noites de terça a sábado tem lugar certo para acontecer e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento, inclusive, é na Cônigo Cipião.
estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h09 em Campinas, Esporte em Debate hoje até 19h30. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, que estão com a gente aqui todos os dias de segunda a sexta, debatendo o futebol, conversando agradavelmente com os nossos queridos ouvintes, e eles que nos ajudam aqui a pautar o programa ao vivo. Nós vamos produzindo ao vivo e os nossos produtores são os nossos ouvintes, além da nossa produção convencional, competente, mas os nossos ouvintes também vão nos ajudando aqui no improviso a produzir o programa. Então, um abraço a todos. Vamos colocar então nossos meninos de ouro aí da nossa técnica, do nosso departamento de engenharia de som e imagem. Qual o conceito das movimentações da Ponte nesta janela de transferência? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Olha, eu não vou conceituar nem como ótimo nem como péssimo. Eu acho que a Ponte optou por não contratar agora e contratar lá depois de sentir mais qual vai ser o desempenho do clube e qual a real possibilidade de que em 10 de julho que a Ponte já tenha resolvido a sua vida em termos de classificação para a próxima fase entre os 8 primeiros, o que para mim está muito próximo. Então eu acho que a Ponte adotou uma estratégia e ela não usou a janela. Só trouxe um jogador aí para substituição do Danilo Barcelos, que está fora infelizmente da temporada, contusão grave. Ruptura do LCA, ligamento cruzado anterior, joelho, operação, só 2026. Então, uma pena. Então, a Ponte repôs uma peça que ela perdeu nessa janela, que é uma janela da excepcionalidade. Agora, vai ter mais um mês aí pela frente, vai ver como é que está a sua vida encaminhada na classificação, vai ver mais um pouco as carências do elenco, e aí deve ir às compras. Então, eu prefiro nem avaliar se a Ponte foi ruim, péssimo, bom, regular, ótimo, nada disso. Tinha mais alguma coisa aí da Ponte, não tinha, meu amigo? Quem que tá aí hoje? O Lucas? Aniversariante do dia? Jogador que chegou, o Léo Kovic, que é o lateral esquerdo que eu falei. Jogadores que saíram, Matheus Silva, Renato e Vitor Andrade. Os que saíram, a Ponte acertou, e o Léo Kovic é uma oportunidade gerada pela eventualidade. Então, sem avaliação, porque a Ponte não levou em consideração essa janela. A Ponte usou em consideração a janela só para botar de dentro para fora. De fora para dentro, quem sabe 10 de julho, e o Léo Kovic só tem uma motivação, a contusão do Barcelos. Então, para mim, não dá para conceituar pela estratégia que a Ponte usou. E rapidamente aqui para o Fala Galera do Guarani Futebol Clube, qual o conceito? É a mesma coisa, né? Qual o conceito das movimentações do Bugre nesta janela de transferência? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Para mim, jogadores que chegaram: Cicinho, lateral direito; Vitinho, lateral esquerdo; o Alisson e Diogo Silva, zagueiros; Kelvin, volante; Diego Torres, bolão, hein? Craque, hein? Canhoto, argentino, meio campo; meia, especialista; Bruno Santos, boa, hein? Fazedor de gols, pivô, jogador de referência; Mirandinha e Cauã Jesus, atacantes. O Mirandinha traz com ele, né, essa, digamos assim, vantagem, ou essa melhor possibilidade de êxito por ter jogado até esses dias com o próprio Bruno Santos. Então, Mirandinha e Cauã Jesus, atacantes. Jogadores que saíram: Pedro Manuel. O Pedro Manuel eu teria segurado, tem qualidade. Caio Christian, Anderson Leite, Daniel Henrique. Eu tenho que conceituar o movimento. Qual o conceito da movimentação do Bugre nesta janela de transferência? Para mim, o conceito:
bom. O Guarani vai fazer outra metade de turno de classificação. A segunda parte da fase de classificação vai ser completamente diferente da primeira e, para mim, a partir de agora, a partir do jogo de domingo, 19 horas no Brinco do Guarani pela 9ª rodada, a partir deste jogo contra o Itabaiana, o Guarani entra definitivamente com o farol voltado, mirado e regulado para um outro caminho. O farol do Guarani agora ilumina o caminho da classificação e não apenas a lanterna apagada de 6 volts que tentava iluminar um caminho da permanência. Batista. Sobre Pedro Manuel, que estava aí no Guarani, o Guarani tinha opção de compra, R$200 mil. Ele pertence ao Boston City, que é uma equipe que pertence ao Grupo City. Veio, disputou a Copa São Paulo. No desenvolvimento da Copa São Paulo, foi requisitado pelo Maurício Souza e foi para Águas de Lindóia. E participou da preparação do Guarani em Águas de Lindóia. Curiosamente, o próprio Maurício Souza não deu nenhuma oportunidade. Ele renovou o contrato, Pedro Manuel, na época do Pastana, e o contrato terminou no último dia 31. Ele foi devolvido ao Boston City, que em seguida o negociou com o Mirassol. Então, o contrato com o Mirassol vai até 31 de janeiro de 2026. Então não serve para o Guarani, mas serve para o Mirassol, que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. É curioso isso aí, né? Muito. Existem algumas incongruências, né? Como é que você tira o cara da Taça São Paulo, Guarani muito bem, desfalca o time, leva para a pré-temporada lá no Oscarim, traz o jogador, integra o jogador ao grupo de profissionais, não utiliza nenhuma vez, renovou o contrato por quanto tempo? 15 dias, Batista? Não, 3 meses, né? O mínimo que a Lei Pelé 3 meses. Permite são 3 meses. 3 então meses. O Pastana renovou o contrato dele e o terceiro mês foi no dia 31 do mês passado. 31 de maio. Então, contrato de 3 meses também, como que o Guarani estava botando fé no jogador, hein? Ah, mas não tinha os duzentinhos para contratar. Não vou nessa. Então ele não serviu para a Série C, mas serve para a Série A. Série onde está inserido o Mirassol. Então tem bastante linguiça por baixo dessa polenta, viu, Batista? Mas, como eu não tenho informação, também não vou ficar aqui especulando em cima de algo que eu não tenho em mãos. Acho uma história cheia de incongruências e incoerências, uma história onde as pontas não se amarram, e com relação a... E foi na janela, né? Que a janela abriu agora também, não renovou o contrato, não pagou os 200 mil, o cara foi pro Mirassol, não sei. O que aconteceu aí, eu não sei. Mas tem algum milagre às avessas aí que eu gostaria nem de saber, também não me interessa saber. Mas você resumiu. Não serve para o Guarani, Série C nesse momento. Mas o Mirassol levou o jogador para a Série A. Só esse fato aí mostra que tem algo estranho embaixo dessa história. E se alguém do Guarani quiser falar, tá aqui. Ah, mas foi o Pastana e o Pastana caiu em desgraça e agora tem que virar a página. Tá bom. Vamos esperar o desempenho do Pedro Manuel, que para mim é um grande zagueiro, lá no Mirassol, desde que ele venha a ter oportunidade, e até o desenrolar da carreira dele. Depois, lá na frente, a gente fala, ó, esse cara aí teria custado 200 pro Guarani. Nós vamos lembrar disso. A cabeça aqui é grande. É porque tem conteúdo dentro, tem cérebro, tem Winchester, tem arquivo, tem bastante espaço para arquivo ainda. Então tá arquivado aqui, tá? Depois lá na frente a gente conversa. Mas o mais importante, independente desse deslize não explicado,
é que o Guarani contratou pelo menos 3 jogadores que vão mudar e já mudaram o Guarani de prateleira muito para cima daquilo que ele vinha realizando dentro da Série C. Vai ser uma outra história. E eu estou dizendo isso aqui, meio sozinho na parada, me cobrem depois. O Guarani arrumou o time com pelo menos todas as contratações são importantes. Mas eu estou citando 3 aqui. Do Bruno Santos, do Diego Torres e especialmente do Cicinho, num setor onde o clube vem penando há algum tempo. Desde os tempos do Pachecão, ninguém ficou dono dessa posição. E é Justen, e entra outro, e tem aquele menino que foi lá pro Inter, e daqui a pouco JP Galvão, e mais não sei quem, e ninguém pega a camisa. Agora trouxe uma cobra criada aí no bom sentido. Então eu acho que o Guarani contratou muito bem. O negócio do Pedro Manuel é muito pontual, isolado, mas o Guarani andou muito bem na janela. 18h20, informações do Guarani. Vinícius Abarca, diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando agora com o noticiário do Guarani. O Bugre, que teve uma movimentação intensa nesta janela de transferências, trazendo 9 reforços para a sequência da Série C. Era necessário, né? E o departamento de futebol, então, mexendo aí, contratando quase um time, né? Quase 11 jogadores, foram 9 reforços anunciados. Vamos só relembrar aqui: Cicinho, lateral direito, Vitinho, lateral esquerdo, Alisson e Diogo Silva são os zagueiros, Kelvin, volante, Diego Torres, o meio-campo, tratado como a principal contratação, e no ataque Bruno Santos, Mirandinha e Cauã Jesus. Uma informação importante é que todos eles já estão regularizados com os documentos corretos no BID da CBF e podem sim ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a partida deste domingo contra o Itabaiana, a depender aí da questão física de cada jogador. Quem vai para o campo, né, ou no banco de reservas, ou então a depender da opção de Marcelo Fernandes, é Diego Torres e Bruno Santos, os dois que se colocaram à disposição do técnico ontem na coletiva de apresentação. Eles também falaram sobre esse momento do Bugre no campeonato, e Diego Torres também falou que está animado para disputar o Paulistão, já que o contrato dele vai até o fim de 2026. Cara, me ligou o Guarani e uma camisa pesada, uma camisa gigante, campeão brasileiro, então eu queria ter essa obrigação. Sei que a cobrança vai ser grande, mas eu estou preparado para isso, vou me preparar dia a dia, e acho que o time aqui está bem encaminhado. Há 3 jogos que a gente não toma gol, que ganhou 1 e empatou 2, né? Acho que a gente, nessa semana, a gente vai tratar de entrosar o mais rápido possível. E como você fala, nunca joguei o Paulistão e nada. Só vai depender desse campeonato até aqui, até o final da época, porque eu sei como que é, e como te falei, a cobrança vai ser grande e tomara que esteja preparado e dê esse recado. O atacante Bruno Santos foi campeão da Série C no ano passado pelo Volta Redonda, né? E ele comentou sobre essa experiência adquirida na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro e o que ele pode trazer aí de experiência, de bagagem para ajudar o Guarani nesta reconciliação aí na Série C do Brasileirão. Cara, como eu falei, a Série C é uma competição muito difícil, e o mais importante é você classificar. Não importa se você classifica em primeiro ou em 8º, o importante é classificar. A competição, depois de que você classifica, ela muda. Ninguém se expõe tanto, são jogos que você acaba ganhando de 1-0, às vezes jogo 1-1, quase não tem gol. Eu sei que é uma competição muito difícil, o que eu tenho a dizer é que não vai ser fácil, mas que eu estou aqui para ajudar. Sou um jogador que me dedico bastante, entendeu? Independente da situação, sou um jogador aguerrido, vim aqui para ajudar o Guarani. E como eu falei, o que eu ganhei no passado já passou. Eu quero ganhar aqui, eu quero vencer aqui, eu quero mostrar para que eu vim. Já que a gente citou todos os jogadores que chegaram ao Brinco de Ouro, vamos falar também dos atletas que estão de saída, né? Pedro Manuel, Caio Christian, Daniel Henrique e Anderson Leite. O volante Anderson Leite, que assinou e já foi anunciado pelo Paysandu para a sequência da Série B. Batistão, amanhã também tem coletiva de apresentação, né? Trouxe muitos jogadores, então tem que ter muitas coletivas de apresentação. Vamos lá, amanhã os atacantes
Cauã Jesus e Mirandinha, o volante Kelvin e o zagueiro Alisson, os 4 serão anunciados na sala de imprensa do Brinco de Ouro a partir das 2h da tarde. Beleza, 18h24 em Campinas. Esporte em debate, hoje até às 19h30. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, com combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e também em hortifrutis de Campinas e toda a nossa imensa região. Para saber mais, acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, atenção, não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, 18h26, aí o noticiário do Guarani para você comentar o Bugre, que tem jogo importantíssimo. Pega o Itabaiana de Gilson Kleina, domingo, às 7h no Brinco de Ouro. E aí, CH, está trabalhando com qual expectativa de pontos para esse jogo? Eu não estou empolgado, mas eu estou esperançoso que as novas contratações elas se concretizem num futebol mais ajustado e mais organizado. Só vamos saber no final de semana. É um jogo importante, o Guarani tem que vencer de qualquer maneira, não é? Ele se vencer passa o Itabaiana, é um jogo extremamente importante, não só pelo fato de jogar no Brinco, mas se o Guarani quiser algo mais... E eu estou interpretando que pela movimentação de mercado o Guarani quer um pouco mais, e esse um pouco mais é a classificação, daqui para frente não pode tropeçar mais. Porque já ficou um pouco para trás, então tem que começar a adquirir gordura, porque as últimas rodadas sempre são mais complicadas, então você não pode deixar para o final para poder resolver sua vida. Agora, um jogo de cada vez, né, Batista? Agora o desafio é colocar esses novos nomes dentro do esquema, encaixados no time, para que o Guarani possa desenvolver um bom trabalho diante do Itabaiana, que vem aqui para marcar muito, e o Guarani vai precisar muito da bola parada, do aspecto individual. O Guarani tem que ser bem escalado. E o Marcelo Fernandes tem agradado, pelo menos para mim, tem agradado com o seu trabalho. Ele tem muita coerência no que faz, ele sabe o que está fazendo, e não foi só na partida do Retrô, não, que ele deu um nó no técnico naquela oportunidade, técnico adversário, mas em outras oportunidades, o Marcelo Fernandes tem feito o que pode com um elenco que tem limitação. Quando ele recebeu mais jogadores, né? Recebeu reforços aí, principalmente Brunão, Torres e Cicinho, e vamos ver se ele consegue fazer com todos esses ingredientes um
uma comida mais apetitosa, né? Um futebol mais organizado, que possa passar para a gente e para a torcida um pouco mais de confiança. A torcida está muito machucada, a torcida não se conforma do Guarani estar na 3ª divisão, está triste e com razão, e espero que com essas mexidas, com a sabedoria do Marcelo, ele possa construir um time novo, um time que tenha confiança, organização, e isso não tem acontecido nesse elenco anterior. Vamos ver se daqui para frente as coisas se encaixam, Batista. E você, Tigrão, está trabalhando com qual expectativa de pontos para o jogo do Guarani domingo diante do Itabaiana? Oi, Batista. Oi. Chamou aí? Sim, perguntei, você está trabalhando com qual expectativa de pontos do Guarani contra o Itabaiana domingo às 19h? Estou trabalhando com expectativa de 3 pontos, especialmente, e vou ficar muito feliz se isso acontecer, se o Guarani conseguir promover desde o início da partida a estreia do Cicinho, do Bruno Santos e do Diego Torres. Como eu já disse insistentemente aqui, muda completamente de prateleira técnica o Guarani, do status do time, do elenco, não do clube, que esse é conhecido de todos nós, mas o status do atual elenco dentro da Série C muda completamente de patamar e para cima. Então a minha expectativa é de 3 pontos, com todo o respeito ao Gilson, que conhece muito o futebol de Campinas, que tem os seus contatos em Campinas, que morou aqui durante um bom tempo, que tem uma belíssima história construída na Ponte, e graças a Deus que ele conseguiu a partir dali alçar voos mais altos na sua carreira, inclusive saiu da Ponte para o Palmeiras, né? Então, com todo respeito ao Gilson e também ao Itabaiana lá de Sergipe, mas, Batista, a minha projeção aqui, especialmente se o time vier de início, pelo menos com esses 3 reforços, já de início, que representam 30% da escalação da linha, né? Que são 10, o goleiro é o 11º. 10 na linha, 3 novos, e em posições super carentes, lateral direita que não se ajeitou nunca, a meia que nunca existiu, e o centroavante que depois da saída do João Marcelo derreteu, né? Ninguém mais fez gol na pilotagem de ataque do Guarani. Aliás, ninguém do elenco faz gol. É difícil, vem aí o Bidu despontando e tal, o Bilu, perdão, né? E tentando aí, logicamente, ser um protagonista, mas ainda não o é. Ainda não. Então, a gente nutre sim uma expectativa muito positiva e a minha projeção é de 3 pontos, mas assim, com favoritismo pleno do Guarani para domingo, 19h no Brinco. 18h32, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos aí da Band. Tudo bom, Band? Tudo Band, né? Tudo bom. Batista, você pode perguntar pro Tigrão ou pro CH a possibilidade, vai. O Guarani, ele tá com um time estruturado, ele vai bem, ou ele sobe, tá? Na Série C, ou ele não consegue subir e tal, tudo bem. Esses jogadores, todos eles, ou a maioria deles, pode ser aproveitado na Copa Paulista para depois disputar aí junto com a Copa do Brasil, para o Guarani ter mais oportunidade e buscar o que interessa também, evitar de cair para a Série D, né? Nem que fique na Série C, e de repente disputar aí a Copa Paulista e ganhar para ir para a Copa do Brasil, que é o grande trunfo para esse ano, tá bom? E parabéns ao nosso querido presidente aí, o Rômulo, hein? Ele despertou, foi para cima e eu tenho certeza, hein? Vamos chegar forte, principalmente no derby, hein? Tá bom? Um abraço a todos, Batista, Tigrão, aí um abraço e... CH, eu tô confiando um pouquinho mais que você, hein? Vamos ver aí, um abraço a todos. Esteve em São Paulo. Quem? Não entendi o nome no final, né? Acho que acabei cortando, é isso? Vamos ver aí, um abraço a todos. Esteve em São Paulo. Abraço, Sidemir, muito obrigado pela participação, e aí, CH, você foi citado aí pelo Sidemir
de São Paulo. Perdemos o contato com o CH, o Tigrão também foi citado. E aí, Tigrão, essa colocação, esse raciocínio do ouvinte, o que é que você achou, hein, Tigrão? Batista, eu também não ouvi, nós estamos com um problema no retorno pela segunda vez, tá? Estou aqui atento, operante, não sei se a nossa técnica pode me ajudar aí, porque eu não consegui ouvir a linha de raciocínio dele. Solta de novo, por favor, aí pro Tigrão ouvir. Por favor. Pera um pouquinho só, Batista. Tô esperando. Aí, solta agora, por favor. Agora vai soltar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos aí da Band. Tudo bom, Band? Tudo Band, né? Batista, você pode perguntar pro Tigrão ou pro CH a possibilidade, vai. O Guarani, ele tá com um time estruturado, ele vai bem, ou ele sobe, tá? Na Série C, ou ele não consegue subir e tal, tudo bem. Esses jogadores, todos eles, ou a maioria deles, pode ser aproveitado na Copa Paulista para depois disputar aí junto com a Copa do Brasil, para o Guarani ter mais oportunidade e buscar o que interessa também, evitar de cair para a Série D, né? Nem que fique na Série C, e de repente disputar aí a Copa Paulista e ganhar para ir para a Copa do Brasil, que é o grande trunfo desse ano. Tá bom? E parabéns ao nosso querido presidente aí, o Rômulo, hein? Ele despertou, foi pra cima e eu tenho certeza, hein? Vamos chegar forte, principalmente no derby, hein? Tá bom? Um abraço a todos, Batista, Tigrão. Aí um abraço e... CH, eu tô confiando um pouquinho mais que você, hein? Vamos ver aí. Um abraço a todos. Presidente Rômulo Amaro, que estará na tela da Band amanhã, do meio-dia até 1h, nos Donos da Bola, vai participar do programa da entrevista do dia. Conseguiu ouviu aí, Perfeitamente. Tigrão? Perfeitamente. Bom, a questão de usar o elenco que aí está inteiro na Copa São Paulo é inviável. É inviável porque o Guarani está disputando simultaneamente a Série C. Então, eu entendi o que ele quis dizer. Caso fique fora e ainda tenha jogos da Copa São Paulo, dá para usar alguns desses jogadores que vão ser titulares na Série C. Depende da condição contratual, né? De repente tem jogador que acertou aí, ó, fechou a Série C, terminou o contrato. Mas tem jogador que até o final de 2026. Vai depender dessa situação contratual, também não sei o tamanho exato da Copa Paulista, se ela termina depois ou antes da Série C. E aí também a gente só vai saber disso se o Guarani se classificar ou não. Se não se classificar, sai antes. Se classificar, joga no mínimo mais 6 rodadas. Então é muito prematuro para a gente dizer isso. Eu, pessoalmente, acho que o Guarani, com 40 jogadores no elenco atualmente, que depois dessas 9 contratações, que ele vai ter muitos jogadores que não estarão sendo nem relacionados para os jogos da Série C, porque a grande prioridade é a Série C. Primeiro, manutenção, eu já não penso mais nisso, eu penso em classificação depois dos reforços. Mas alguns jogadores não estarão sendo aproveitados. Então, certamente esses vão reforçar o time da Copa Paulista, que começa agora, né, na próxima segunda-feira. Se eu não estiver enganado com a data aqui, o Guarani estreia contra o Paulista de Jundiaí. É isso. Então, é plenamente viável, sim, a utilização de atletas que não estão sendo utilizados na Série C para a Copa Paulista. E acho que o Guarani deveria colocar dentro do possível, desde que isso não desfalque a prioridade que é a Série C, o time mais forte possível. Porque o Guarani não tem vaga na Copa do Brasil e esse campeonato aí, entrando com um time mais ou menos competente, a chance de levantar o caneco é grande. Então eu acho que um olho no gato e um no peixe, sem desfalcar na Série C, claro que não, a prioridade é uma só, é a Série C, mas eu envidaria todos os esforços no sentido de colocar um time não como mero participante apenas para dar ritmo para os jogadores, não. Na medida do possível, um time o mais forte possível para tentar ganhar a Copa Paulista e ir para a Copa do Brasil,
É o que eu penso. Não acredito, por exemplo, que o Diego Torres está suspenso, mas está bem fisicamente. Bota o Diego Torres na Copa Paulista. Tem questão de inscrição também, né? Para saber quem que o Guarani vai inscrever ou já inscreveu. Mas, sem ter todos os detalhes de quem estará disponível, eu colocaria sempre, dentro do foco de não desfalcar a prioridade principal, sempre o time mais forte que fosse possível colocar para lamber de ponta a ponta e tentar ganhar a Copa Paulista. Bom, é o seguinte, o Guarani estreia na Copa Paulista, segunda-feira, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro. Guarani Paulista de Jundiaí. Guarani está no grupo 3. São vários grupos essa Copa Paulista. No grupo do Guarani, Paulista, Primavera, Rio Branco, São Bento e 15 de Piracicaba. Aí, ao término desta primeira fase, 4 equipes vão se classificar para a fase seguinte. 4 de cada grupo. Tem o grupo 1, Araçatuba, Grêmio, Prudente, Linense, Monte Azul e Noroeste. Esse grupo tem 5. O grupo 2 tem 6 times. Botafogo, Comercial Francana, Inter de Limeira, Itapirense e União São João. Grupo 3, que é o do Guarani, já falei, tem 6 times. E o grupo 4 tem 6 times também. Oeste, Portuguesa, Santista, Santo André, São Caetano, São José e Taubaté. Portanto, 4 de cada grupo consegue a classificação para a etapa seguinte. Aí os times serão divididos em 2 grupos de 8. 2 grupos de 8 times na segunda fase da competição. Aí nas oitavas de final, que é essa fase com 16 times, clubes classificados na primeira fase, 8 em cada grupo e 2 grupos, como eu disse. Nas quartas de final da competição será disputada por 8 clubes. Então, novamente em cada grupo, classificam-se 4. 2 grupos de 8, 4 se classificam para as quartas de final. Classificados nas oitavas de final, divididos em 4 grupos de 2 times que jogarão dentro dos respectivos grupos em turno e retorno. E a fase semifinal da competição será disputada pelos 4 clubes classificados na fase de quartas de final, divididos em 2 grupos de 2, que jogarão dentro dos respectivos grupos em turno e retorno. Apurando lá no afunilamento, então, 2 times, campeão e vice. E o campeão poderá optar em qual competição ele quer disputar. A Série D, caso ele não tenha calendário, ou a Copa do Brasil, que é o caso do Guarani. Independentemente se o Guarani vai permanecer ou não na Série C. Se ele cair, espero que não aconteça isso, ele cai para a Série D e tem calendário imediatamente no ano seguinte, que será 2026. Então, só a Copa do Brasil que interessa ao Guarani. Então, se ele chegar à final e for campeão, aí ele vai optar pela Copa do Brasil. 18h43, ouvinte no ar. Boa tarde, quase noite, é o campus do Jardim do Lago. Gente, 46 mil pessoas ontem no Jogo do Brasil. Eu sou frequentadora assídua da Neoquímica Arena, observando ali durante a transmissão alguns clarões no leste e oeste superior. Jamais tinha 46 mil pagantes na arena ontem. Jamais. E outra, com os jogos do Corinthians, saindo gente pelo ladrão. A renda, o máximo ali 3 milhões.
46 mil pagantes, dando uma renda de 12 milhões. Hein? Estranho, 10 minutos depois que acabou o jogo, não sei se alguém reparou, já não tinha mais gente nas arquibancadas. Escoou todo mundo. Jamais, olha, sinceramente ali, 35 mil, tava de bom tamanho, olha lá, hein? Abraço, muito obrigado. Tá aí o ouvinte questionando o público ontem na Arena do Corinthians. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista, Tigrão, CH. A respeito do Guarani, eu tô confiante que o time vai dar uma arrancada na Série C, entendeu? Não só pelos bons reforços que foram apresentados, mas também tendo em vista que nas últimas partidas o time vinha apresentando um desempenho melhor, entendeu? Agora, são 2 jogos em casa. Se o Guarani conseguir 2 vitórias consecutivas, ele entra forte na briga pelo acesso, viu? Guarani, um clube de camisa forte, campeão brasileiro da Série A. Se classificar, sobe, viu? E briga pelo título. Vamos, Bugrão. Tô ansioso pro jogo de domingo. Aqui é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. Muito obrigado. Renato Alves. Time da Ponte que treinou hoje. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Sérgio Rafael e Kovic. Emerson Santos, Lucas Cândido e Elvis. Jean Dias, Everton Brito e Gé. E aí, Tigrão? Ouvinte Renato Alves. Tá passando um time, provavelmente ele deve ter alguma informação privilegiada, porque ninguém está autorizado a assistir o treino. Mas ele está dizendo que esse foi o time que treinou hoje, com 2 zagueiros, Simon e Sérgio Rafael. Lembrando que o Wanderson está suspenso. E na lateral esquerda, Arthur suspenso também. E ele está dizendo que treinou o Léo Kovic, pelo menos no treino de hoje. E aí, Tigrão? Eu acho que está bem escalado. Não dá nem para dizer que o Emerson Santos, só com 3 no meio campo, que ele vai ser terceiro zagueiro. É volante mesmo, né? Você falou Emerson Santos, Elvis, e quem que é o terceiro do meio campo aí, Batista? Que ele passou? Lucas Cândido. Então, 2 volantes. Mais o Elvis. Tá fora o Serginho. Com 3 no meio, gostei dessa composição de ataque. Jean Dias, Everton Brito, Gé. Aí é aquela variação, né, que você conhece bem. É uma variação de 4-3-3 para 4-4-2, porque o Brito volta muito, né? Recompõe, vem marcar aqui atrás, às vezes vai por dentro, arrasta a bola. Então eu acho que é um 4-4-2, onde o Everton Brito vai ganhando a posição ou de um dos zagueiros, se nós analisarmos a última partida da Ponte, que foi contra o Ipiranga, com derrota de 1-0, ou quem quiser ver diferente, mas eu acho que a análise mais correta é essa. Então ele suprime um zagueiro e vem com o Everton Brito. E o Everton Brito é terceiro atacante ou é quarto homem de meio campo? Um pouquinho de cada coisa. Eu acho que fica mais com um cara de 4-4-2 do que propriamente de um 4-3-3. Quer saber de uma coisa? Para mim, surpresa na zaga, né? Surpresa. A gente esperava uma zaga diferente. O Vicente Concha, por exemplo, tá perdendo espaço, né? Tá perdendo, porque o Wanderson tá suspenso e ele, sei lá, né? Estaria escalando aí depois de longo e tenebroso inverno, o Simon, que também ainda não conseguiu ser aquele zagueiro que transmite a confiança que a torcida quer. Não conseguiu. E vem ganhando espaço, depois de ter perdido muito espaço, o Sérgio Rafael. Agora, Sérgio Rafael e Simon, eu posso estar muito enganado e posso recorrer aos préstimos aqui do Edu Pinheiro. Mas acho que Simon e Sérgio Rafael não jogaram nenhuma.
E aí tem o Léo Kovic estreando. Lá direito, tudo bem, Maguinho vem jogando no gol. Posso te falar? É um time ofensivo. É um time de 2 volantes e 1 meia, ou 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes, ou 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Eu gosto. Tá mais leve, pra mim tá com mais pinta de quem vai ser propositivo, vai tentar agredir pra valer, futebolisticamente falando, o adversário, do que aquele time que começou contra o Ipiranga. Não sei que tipo de informação que ele tem, se teve algum acesso, se foi lá na linha, se entrou ali meio à base Gasparzinho, ou se tem, normal isso, um amigo, alguém que estava lá dentro, que é do staff, ou que é funcionário do clube, que cuida lá de outras coisas, mas como está lá dentro, vê o treino. Eu, pessoalmente, acho surpreendente a volta do Simon. Mas, levando-se em consideração que o Vicente Concha perdeu muito espaço, também não há absurdo nenhum, visto que o titular absoluto da zaga, que é o Wanderson, está suspenso. Como está suspenso o Arthur, como está fora de combate o Danilo Barcelos. Eu apostava aqui no João Gabriel, mas a Ponte não tinha contratado o Léo Kovic, ainda que vinha jogando. Jogou no final de semana passado na goleada da Inter, a favor 5-1. A Inter ganhou e ele estava em campo. Então, esse é diferente. Mas chegou e já vai jogar? Mas esse vinha jogando. Vinha com um ritmo forte de jogo. E é especialista canhoto pelo lado esquerdo. O João Gabriel vai bem ali. Mas seria uma improvisação, como não? Ele é de origem lateral direito. Então, acho que se a fonte do ouvinte aí for quente, eu assino embaixo, Batista. E hoje também é o primeiro treino, né? O Ponte deu folga no final de semana, se apresentou ontem e o técnico está provavelmente fazendo experiência. Vai ter que substituir aí os contundidos, mas se e apresentou... também os que estão suspensos. Se apresentou segunda à tarde, hein? Segunda à tarde, hoje é quarta, né? Segunda à tarde. Já treinou ontem, treinou hoje, treina mais amanhã e na sexta só né? Se tiver alguma coisa, rachão, porque já tem que concentrar que o jogo é sábado. São 18h51 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista, boa noite, CH, boa noite, Tigrão, a todos da mesa aí. Batista, vocês da imprensa aí, principalmente da Bandeirante, estão tratando essa contratação do Guarani aí, esse tal de Diego Torres, né? Diego Torres, que veio lá do Vila Nova, como um verdadeiro Messi chegando no brinco de ouro da princesa. Pelo que nós fica sabendo aí pelo site do Vila Nova, o Diego Torres ele estava encostado lá no Vila Nova. Ele estava encostado, sem espaço no time do Vila Nova. Confirma essa informação aí? Se você olhar lá nas notícias do Vila Nova de Goiás, Diego Torres não estava sendo utilizado, perdeu espaço lá no Vila Nova. E aqui em Campinas vocês estão tratando ele como salvador da pátria, um verdadeiro Messi, que está chegando aqui pro Guarani. Como vocês veem essa visão aí? Valmir do Taquaral. Valmir, veja, o Diego Torres, ele foi levado para o Vila Nova pelo técnico Rafael Lacerda. Foi inclusive a primeira contratação do Vila Nova para a temporada 2025. E o Rafael Lacerda foi campeão goiano com o Vila Nova depois de 20 anos com o Diego Torres sendo jogador do time titular e sendo um dos destaques do time do Vila. Mas aí, Copa do Brasil,
Série B do Campeonato Brasileiro. Eu agora há pouco, uma ouvinte mandou para cá a performance do Diego Torres no Vila Nova. Então você se lembra quando eu falei aqui lendo a performance dele no Campeonato Goiano, 15 jogos e campeão. Aí 6 jogos pela Copa do Brasil. O grande problema que aconteceu lá foi questão de cartão vermelho. E eu disse aqui, ele não é jogador de marcação. Provavelmente o treinador pediu para marcar e ele tomou um cartão vermelho numa determinada partida pela Série B que comprometeu o resultado do jogo. Caiu em desgraça com a torcida e perdeu espaço com o próprio treinador que o levou para o time do Vila Nova. A divisão em que o Guarani está é uma divisão abaixo, é Série C. Então, se o Diego Torres, com a qualidade que ele tem, e sendo um dos destaques do time do Vila Nova no Campeonato Goiano, depois perdeu espaço por outras razões que beira a indisciplina do que propriamente pela condição técnica do jogador. Se ele não for destaque e não for trabalhado como destaque pela imprensa na Série C do Campeonato Brasileiro, eu não sei o que é que pode ser destaque então. Nenhum time da Série C vai contratar um jogador de uma nomeada superior ao do Diego Torres. É verdade. Tô falando por mim, na minha visão, né? Não, então, ele falou ele vocês da Bandeirantes. Chegou com um status, sim, de uma grande contratação, pelo menos na minha visão. Na minha também. E detalhe, aí entra em campo a rivalidade, a gente tem que entender, a gente abre aqui porque o microfone é democrático. Vocês aí da Bandeirantes estão tratando o Diego Torres como um Messi. Bom, não é verdade, né? Tudo bem, ele deu aquela exagerada básica. Ó, o cara perdeu espaço, foi lá pesquisar. Tudo bem, normal, pô, isso daí. Ele tá torcendo em nome da rivalidade. E o ouvinte, né? O ouvinte fala que o Diego Torres estava encostado. Mas como encostado? Ele só não entrou em 2 jogos da Série B até agora. A informação Depois dele que ele não veio. procede. A informação dele não procede. E aí ele vem e fala que está encostado. Em nome da rivalidade tá valendo. Vocês estão enchendo muito a bola. Como ele tá secando, para não dar certo, e se fosse o Diego Torres na ponte, o torcedor do Guarani ia fazer a mesma coisa, então até aí tá tudo certo. Nenhum problema, não falou de violência, não incitou a violência, não ofendeu ninguém. Mas, porra, a gente tá falando aqui que o Guarani precisa de um meio faz 1 ano. Faz 1 ano, quase. Quando acabou a Série B e o Guarani foi rebaixado, lá em novembro, outubro para novembro do ano passado, o Guarani já estava rebaixado. Não contratou depois que o Luan Dias voltou lá para o Água Santa. Trocou, tentou, improvisou, usou 5, 6 nomes. Não, o Anderson Leite é o meu 10, como dizia o Maurício Souza. Pô, não conseguiu ninguém. Aí traz um especialista, vem aqui o comentarista, um especialista e bom de bola. Pode não dar certo, pô. O Neto foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Carregou o time nas costas num título que o Corinthians não tinha em 1990. O Neto fez gol de tudo quanto é jeito, dono do time. E o Corinthians, um título inédito de campeão brasileiro em cima do São Paulo, que tinha um time melhor do que o do Corinthians, né? No Palmeiras, o Neto saiu lá meio escorraçado. Não batia o santo com o Leão, acabou não dando certo. E o Corinthians mandou Ribamar. Onde foi parar Ribamar? No pau, hein? Não teve troca financeira, não teve volta, não. Foi na orelha. Ribamar pro Palmeiras e Neto pro Corinthians. Quer dizer, então, como o Neto saiu do Guarani voando e no Palmeiras não deu certo, e no Corinthians foi um dos maiores jogadores do Corinthians, tanto é que ele tem o prestígio que tem com a torcida do Corinthians, chamado de Xodó da Fiel, teve realmente
Olha, esse título é emblemático e o Neto foi o grande mentor deste título. Em 1990, no Palmeiras não deu certo. Pode vir o canhoto, meia também, pode vir o Diego Torres aí, não dá certo. Agora, vai vir aqui o comentarista, que cobra a diretoria faz quase um ano. É o meia, cadê o meia? Aí traz o meia, fala, não gostei. Pô, aí também não tem honestidade de nossa parte. Eu acho o cara bom de bola, acima dos padrões da Série C, bem acima, em ritmo de jogo, é veterano, na realidade atual do futebol, 34 anos, tá tudo certo, e vem motivado, e vem com a ajuda de um investidor terceiro, que, claro, fez uma parceria aí com o Guarani para, primeiro, que o time permaneça na C, mas fundamentalmente que o time suba para B. Todo mundo sabe disso. Então nós vamos dizer agora o quê? Nossa, estão enchendo a bola. Eu vou encher a bola de quem? De quem? Do Isaac, que já teve 1.200 chances, estou falando com uma expressão de linguagem, e é bom jogador, mas ainda não deu certo, foi bem no último jogo. Eu vou dizer que o Anderson Leite é o meia que o Guarani precisava. Eu vou dizer que o Pablo Baianinho resolveu o problema por ali, que o João Vitor, que jogou uma bem na meia, naquela goleada para cima do Água Santa, pô, a gente vem criticando e cobrando publicamente a diretoria do Guarani até encher o saco. Agora faz um esforço, arruma uma parceria, traz um cara de salário acima de 100 mil reais, que resolve um problema, pelo menos de lacuna, de mais de um ano ou quase um ano, e aí a gente vem aqui e não pode encher a bola, porque nós estamos achando que ele é o Messi. Então, respeito a opinião, mas aí falou mais alto a rivalidade, né? Se ele tivesse indo para a Ponte, o torcedor do Guarani estaria torcendo pra caramba para ele não realizar nada, e como ele foi pro Guarani, aí é a rivalidade, o torcedor da Ponte fala, que é isso, pô? Quem que chegou aí, o Messi? Não joga nada, pipoqueiro. Faz parte, tá dentro da rivalidade e até do folclore. Agora, nós não somos torcedores. A gente tem que analisar e ser coerente. E dentro de uma linha de coerência, para quem cobrou tanto. Aí chega aí o especialista, eu vou dizer, mas não era esse daí. Aí terei tomado muito vinagre, né? E eu não tomei. Não gosto de vinagre, não. Gosto de vinagre na salada só. Teria tomado 1 litro de vinagre para estar tão azedo assim, o que não é o caso. Gente, agora presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de R$ 79,99. E tem mais: atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 19h03 até 19h30, já o sorteio. Vou dar mais um tempinho, tem um intervalo para pagar. Logo depois do intervalo, aí você vai saber quem é o vencedor, o Felizardo, que participou da promoção e foi sorteado. Hoje, um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen.
Esse show acontece no dia 5 de julho, um sábado no Expo Dom Pedro, em Campinas. Mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Intervalo, depois do intervalo, sorteio. Para participar é fácil. Entre lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link no chat. Lá no topo da página. Clique, entre, vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. Depois do intervalo, sorteio. Agora, 19h04. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h06, está encerrada a promoção de hoje. Em 1 minuto eu vou divulgar o nome do ganhador. Mas agora vou falar da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. É isso mesmo que você ouviu: qualidade, sabor e inovação. Por exemplo, você conhece o hambúrguer Texas da Seara? Pois é, ele é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Tem também as salsichas Seara, sinônimo de sabor e versatilidade. É isso mesmo, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, viu? A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres. Já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar aí do seu jeito, tá? Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Importante, muito importante para quem cuida da saúde. E você vai encontrar os produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança,
Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. E você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local para você. E atenção, tem também nos Amarais 2 lojas dos Amarais, uma seguida da outra, em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa com a Americana, lá na Avenida da Agricultura. E tem também mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bom, são 19h09. Atenção, muita atenção, porque vamos fazer agora o sorteio de um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Show que vai acontecer no dia 5 de julho, um sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas. Você que participou da promoção no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai ganhar esse par de ingressos, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. E o ganhador terá 3 dias úteis para retirar aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, endereço da sede principal do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, no topo do bairro do Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Atenção, o sorteio é agora! Ralph Barroca Lemos de Oliveira, 19, código de área 99745 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Mas o ganhador é Ralph Barroca Lemos de Oliveira. Parabéns, só um ganhador, muitos participantes. Muito obrigado para todos que participaram. E parabéns ao Ralph Barroca Lemos de Oliveira. Tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na sede principal da Bandeirantes. Muito obrigado para todos que participaram da promoção de hoje. Bom, é o seguinte, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Há um ano da Copa e já classificada para o Mundial, seleção quer enfrentar diferentes escolas e mira duelos contra europeus em 2026. CBF planeja amistosos com seleções asiáticas em setembro, africanas em outubro e europeias em março de 2026. Maracanã desponta como favorito para despedida em solo nacional diante do Chile em setembro pelas eliminatórias. Pauta 2. Técnico do Borussia Dortmund diz não conhecer Arias e vê jogo contra a Fluminense como decisivo. Niko Kovac revela não ter estudado elementos individuais do tricolor, exalta a capacidade do estilo brasileiro e coloca o Dortmund e Fluminense como favoritos para se classificar. Pauta 3. O futuro do atacante Rodrigo segue incerto no Real Madrid. Recentemente, a imprensa espanhola destacou que o brasileiro estaria esperando uma conversa com Xabi Alonso, que assumiu a equipe após a saída de Carlo Ancelotti, para definir a sua permanência ou não no clube espanhol. O jornal The Athletic destacou que o brasileiro é um dos principais pedidos do técnico Mikel Arteta. Para o Arsenal,
Mas o Arsenal não é o único clube da Premier League que gostaria de contar com um jogador brasileiro. Chelsea e Manchester City também monitoram a situação do atleta do Real Madrid. E aí, CH, qual é a pauta que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Ô Batista, apenas para me desculpar com os ouvintes, que infelizmente hoje a internet está oscilando e eu sei que você me chamou e eu não pude atender. Então me perdoem, mas tem coisa que a gente não consegue controlar. Eu quero falar do futuro do Rodrigo, não é? Que continua incerto no Real Madrid. Mudança de treinador e muitas propostas poupudas. Tem muita gente grande querendo pagar caro para ter o Rodrigo. E não sei se o Xabi Alonso, que é o novo técnico do Real Madrid, morre de amores pelo brasileiro. Então, o que diz a imprensa europeia? Que Rodrigo está de saída do Real Madrid. E tabloides de credibilidade. Na Espanha também. Agora, se eu sou o Florentino, eu não deixo sair. Porque, para mim, o Rodrigo é peça importantíssima no esquema do Real Madrid, no grupo do Real Madrid. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Esse planejamento da seleção brasileira para o ano que vem, depois de encerrada aí a participação, provavelmente se despedindo no Maracanã contra o Chile, eu digo encerrada a participação nas eliminatórias sul-americanas. De certa forma me agrada, porque não adianta, né, o Brasil ficar marcando aí amistosos inexpressivos aí como preparação efetiva para a Copa, agora que a classificação já está carimbada, contra equipes do Caribe, né, da América Central. Aí joga lá contra um time do Extremo Oriente que não conhece futebol. Aí marca um amistoso contra um país que é semi-amador. Isso aí costuma servir como cortina de fumaça para esconder as deficiências do clube ou do time, da seleção, da entidade, para fazer goleada aqui, ali, acolá e vai arrastando até a Copa do Mundo e depois ver o que acontece. Então, eu acho que enfrentar seleções fortes em amistosos em pleno ano de Copa do Mundo é o melhor caminho. Ah, mas e se vai lá e enfrenta a França, lá no Parque dos Príncipes, e toma uma borrachada de 4-0, ou 4-1 como tomou da Argentina, e aí manda o Carlo Ancelotti embora, desconvoca todo mundo? Não. Eu acho que não adianta querer fechar os olhos para a realidade. Porque na Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar as seleções mais fortes do mundo. Ah, mas vai jogar com times asiáticos, não é primeiro mundo do futebol, e com seleções também, além das seleções asiáticas, seleções africanas, depois que vai para a Europa. Precisa saber também quem que o Brasil vai enfrentar na Europa. Vai enfrentar a Bulgária, com todo o respeito, né? Vai enfrentar quem da Europa? A Suíça. Olha, disputa sempre Copa do Mundo. A Suécia. Quem mais? Quem é que o Brasil vai enfrentar? Não, tem que pegar time de ponta. Time candidato a título. Time classificado para a Copa do Mundo. E fazer amistoso no pau. Mas fazer isso no máximo até março. Abril para estourar. Porque se a coisa desandar, dá tempo ainda de tentar corrigir alguma coisa. Na estratégia, nos convocados, na comissão técnica pouco provável, mas na estratégia da comissão técnica é possível rever alguma coisa. E aí depois uma grande preparação. Porque o que a gente tem visto nos últimos anos é a seleção brasileira enfrentando, entre aspas, timecos de países inexpressivos, futebolisticamente falando, né? E aí o Brasil vai enfrentar a seleção do Chipre. Que país lindo, encantador. Mas futebolisticamente falando, não serve de gabarito para nada. Então eu sou sim a favor e tomara que essa estratégia se confirme. Passando pelas melhores seleções africanas, pelas melhores seleções asiáticas. Fechando. E aí leia-se
Japão e depois pegando grandes seleções da Europa. Acho muito bom isso para a gente não tomar susto e já chegar mais avisado na Copa do Mundo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Brasil 1-0 para cima do Paraguai, 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas, em jogo realizado nesta terça-feira em Itaquera. Vitória do Brasil 1-0, gol marcado pelo Vinícius Júnior. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Foi esse o time do Brasil que iniciou a partida. Entraram ainda Danilo no finalzinho, além de Lucas Beraldo, também as presenças de Gerson e também do Richarlison. A primeira vitória de Carlo Ancelotti no comando técnico da seleção brasileira. Brasil, portanto, gol marcado pelo Vinícius Júnior. Já a seleção paraguaia também, esteve em campo e acabou sendo derrotada, perdendo uma invencibilidade de 9 jogos, com Gatito Fernandes, Cáceres, Gustavo Gomes, Alderete e Júnior Alonso, Diego Gomes, Andrés Cubas, além de Vila Sante, Almiron, Enciso e Sanabria, a equipe do argentino Gustavo Alfaro. Público de mais de 46 mil torcedores, olha a renda, em 12.700.000 reais. Único gol do jogo, marcado por Vinícius Júnior aos 44 minutos do primeiro tempo. Gol que garantiu o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Esta a ficha técnica do jogo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:23, ainda sobre o Diego Torres. Eu disse que ele não entrou no Vila Nova só em 2 jogos da Série B. Ele só não enfrentou Remo e Goiás. E ele foi expulso contra o Cuiabá, mas cumpriu suspensão antes de encerrar o seu contrato, pois o Vila Nova jogou no dia 30 contra o Novo Horizontino. Então, o motivo
do cartão vermelho não foi o motivo pelo encerramento do contrato. Mas é verdade que ele perdeu espaço com o próprio treinador que o levou para a equipe do Vila Nova. E sobre Copa Paulista, limite de inscrições, né? Que tem um ouvinte aí que falou, não pode inscrever todos os jogadores da Série C. Lista A, 28 profissionais. Somente 28 são inscritos. Lista B ilimitada, com atletas das categorias de base com um vínculo mínimo de 6 meses com o clube. Então, lista A, 28, tem que escolher quais são os 28 para inscrevê-los. Pode sim inscrever jogadores da Série C. Aliás, o Guarani trouxe entre jogadores para a Série C e jogadores para a Copa Paulista 12 nesta janela de transferências. Mas todos podem atuar na Série C. Nem todos poderão atuar na Copa Paulista, que depende daquilo que foi combinado com o empresário do jogador. Mas, repito, 28 jogadores profissionais na lista A e na lista B são jogadores da base, mas que tenham 6 meses de contrato. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas, o Na Lata de hoje para os nossos comentaristas. Brasil classificado para a Copa do Mundo. Qual a nota você dá para a atuação da seleção brasileira na vitória sobre o Paraguai por 1-0? Começo com você, CH. Pode ser conceito? Pode. Pode? Sim, pode ser conceito. Bom. Conceito bom. Conceito bom. E para você, Tigrão, qual o conceito, atendendo até a iniciativa aí do CH, qual o conceito da vitória? Gol de Vini Júnior, 1-0 Brasil e Paraguai. Pode ser nota? Pode ser nota também. 5,5. Richarlison, eu sigo com você, Tigrão. Richarlison comemora a volta à seleção, mas admite que foi mal. Abre aspas. Estou muito feliz pela minha volta. Da minha parte não fui bem. Vou procurar melhorar. Sei o peso de vestir essa camisa. Tem que dar a vida dentro de campo. Chegar no clube e trabalhar duro para fazer o meu melhor novamente. Fecha aspas, disse aí o atacante. E aí, Tigrão, para as próximas partidas, você convocaria o Richarlison novamente? Não. E para você, CH, convocaria ou não? O que você acha? Eu não sei se ele vai convocar. Eu não convocaria. CH, eu continuo com você. Ontem foi realizado o leilão do Instituto Neymar Júnior, que contou com a presença de celebridades e jogadores e personagens da TV. Desses itens à disposição, qual você compraria? Estamos, claro, já admitindo aí a sua condição financeira. Experiência com Vini Júnior no estádio do Real Madrid, com a camisa autografada pelo craque e outros jogadores do elenco. Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do ex-jogador. Camisa oficial de seleção brasileira, autografada por Pelé e Neymar. Chuteira utilizada por Neymar em sua volta histórica no Santos. Experiência VIP na mansão do Neymar em Mangaratiba, Rio de Janeiro, incluindo uma corrida no cartódromo pessoal
com translado em helicóptero. Viagem à China para visitar a fábrica da automotiva BYD, com direito a um passeio no autódromo da marca a bordo de um BYD U9, pilotado por Felipe Massa. Cruzeiro de 7 noites pelo Caribe, a bordo do Costa Fascinosa, com paradas na Ilha Catalina, Martinica, Guadalupe, São Cristóvão e Ilhas Virgens Britânicas. E aí, CH, o que é que você compraria no leilão? Cara, essa experiência na China aí na fábrica da BYD é interessante. O Cruzeiro também. Mas esportivamente falando, eu arremataria, se tivesse condição, que não é o caso, a camisa da seleção brasileira com o autógrafo do Pelé. Se o Neymar não quiser assinar, para mim, não faria nenhum tipo de diferença. Mas a camisa da seleção brasileira. E você, Tigrão, em 30 segundos, o que é que você arremataria aí? Um tour lá na casa de Mangaratiba, com direito ao cartódromo. Faz tempo, Batista, que eu queria... queria ser mais jovem, mas eu queria ter uma participação numa dança das chaves. Talvez fosse o dia. Abraço, Tigrão, e até amanhã. Já passou, né? Mas não dá mais. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você. Até amanhã, CH. Boa noite, até amanhã. Final de programa. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Na sequência, vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora...